para generalizar esse resultado de uma dimensão para três dimensões, a única coisa que eu preciso fazer é considerar que a minha onda, que se propaga numa determinada direção no espaço, aqui tem, por exemplo, uma direção específica, o vetor n. Quem é o vetor n? Se vocês lembrarem, em uma dimensão x, n era o módulo, né, normal da minha onda estacionária. Como eu vou ter três componentes, agora esse modo normal, na verdade, tem a ver com os modos de cada uma das componentes x, y e z. Então, esse vetor n, ele indica a direção de propagação da onda, e eu, quando decomponho em três eixos, posso usar a análise que eu fiz anteriormente para uma dimensão, combinar para ter o resultado em três dimensões. Tá? Em outras palavras, uma onda se propagando em uma determinada direção pode ser decomposta nas três direções perpendiculares x, y e z. Só lembrando, por que eu posso considerar essa direção n como sendo a direção de propagação da onda? Se vocês lembrarem o argumento do seno kx, quem é k? K, 2π sobre lambda. K é o número de onda que está associado com o inverso do comprimento de onda dessa forma, vezes x. Para que isso daqui seja zero, ou seja, quando eu tenho condição de contorno implicando que o módulo de E igual a zero, né? Ou seja, o seno de kx seja igual a zero, onde a condição de contorno é sobre as superfícies do cubo, superfícies metálicas. Então, isso vale para x igual a A, por exemplo. Então, eu tenho que 2π sobre lambda A tem que obedecer a seguinte igualdade. Tem que ser igual a um fator n, um múltiplo inteiro de π. Tá certo? Bom, π vai embora dos dois lados e eu tenho a seguinte relação. Lambda n sobre 2 igual a A. Tá? Isso para uma onda numa direção x. Certo? Agora observe, dessa expressão aqui em cima, né, antes de chegar nesse resultado de baixo, eu tinha 2π sobre lambda, mas 2π sobre lambda é k. Né? K, e no lugar de A eu tinha x, kx, que é o argumento do seno. Se eu faço x igual a A, eu tenho, pelo lado direito dessa equação, n vezes π. Então, observe que k é proporcional a n. Quando eu vou para o espaço tridimensional, que é o nosso caso aqui, quer dizer, é como se eu estivesse falando dessa onda nessa direção, ou da componente de n nessa direção, que é a mesma coisa que dizer componente de k, que é o número de onda. Que a gente também pode relacionar ao momento linear, né, como vocês já estudaram em ondas, na Física 2. E o momento linear é justamente o que dá a direção de propagação de um objeto qualquer. Nesse caso, é uma onda. Tá certo? Então, por isso que eu posso dizer que essa direção n, né, arbitrária no espaço, é a direção de propagação da onda, porque está associado com o número de onda que está associado com o momento linear. Considerando essa pequena digressão, então vamos agora olhar para os ângulos que esse vetor n forma com cada um dos eixos. Com o eixo x, eu vou colocar esse ângulo aqui igual a alfa, com o eixo y, beta, e com o eixo z, gama. Com isso, eu posso escrever condição de contorno
sobre cada componente das ondas, lambda x nx sobre 2, igual a lambda y ny sobre 2, igual a lambda z nz sobre 2, igual a A. Isso porque em cada um dos eixos, né, onde estão as faces do meu cubo, eu tenho que impor a condição de contorno no ponto A, x igual a A, y igual a A e z igual a A. Uma condição de contorno que implica que cada componente da onda vai ser nula nas paredes, né? Na origem é automático, porque x, y, z igual a zero implica que o seno é zero automaticamente. Então não aparece essa condição que está aqui. Mas para as paredes nos eixos coordenados na coordenada igual a A, a relação é essa. Bem, é claro que a onda tem um único comprimento de onda, lambda. Como é que eu relaciono esses lambda x, lambda y, lambda z com o comprimento de onda da nossa onda estacionária? Então vamos fazer isso olhando para o problema bidimensional, que é mais fácil. A generalização, então, é trivial para o espaço tridimensional. Bem, aqui a gente tem uma onda se propagando nessa direção. E é bom lembrar que quando eu falo de onda se propagando, não estou dizendo que a onda estacionária se propaga. Ela é estacionária. O que eu estou dizendo é que a onda progressiva que gera, né, combinada com o seu reflexo e assim por diante, ou com outra onda qualquer, tem o mesmo comprimento de onda, gerando a onda estacionária, essa onda progressiva é que se propaga nessa direção. Então é bom ter em mente isso bem claro. Mas vamos lá. O comprimento de onda associado a essa onda específica é fácil de medir quando você olha para as frentes de onda. Então aqui tem uma frente, aqui tem outra. O espaçamento entre elas é lambda, o comprimento de onda. E aqui é a mesma coisa, esse espaçamento é o mesmo que aqui, que é o comprimento de onda. Agora a pergunta que você pode fazer é quem é lambda x, quem é lambda y. Observe que lambda x não seria apenas a projeção desse intervalo no eixo x. Teria só esse tamanho aqui, né? Daqui até aqui. Tá? O lambda x é o espaçamento entre as duas frentes de onda na direção x. Não tem nada a ver com a projeção desse comprimento no eixo x. É óbvio, se aqui tem um ângulo alfa com o eixo x, a projeção disso daqui é menor do que o comprimento que está aqui. Mas não é isso. Lambda x é o espaçamento entre as duas frentes de onda na direção x. A mesma coisa vale para o lambda y, seria o espaçamento entre as duas frentes de onda nessa direção y. E veja que em ambos os casos eles são maiores do que o lambda. Bem, dessa figura fica claro, então, eu tenho uma relação entre lambda e lambda x. E a mesma coisa lambda e lambda y. Então, se você olhar, na verdade, lambda x seria, vamos pegar aqui uma caneta vermelha, lambda x seria esse comprimento aqui, esse aqui é o ângulo alfa, né? Então, lambda x projetado na direção de propagação da onda é que vai dar o lambda. Ou seja, lambda x cosseno de alfa igual a lambda. A mesma coisa vale para o eixo y, ou seja, aqui eu tenho lambda y e aqui eu tenho lambda. Tá? Então, o lambda vai ser a projeção lambda y com o ângulo beta, né, na direção de propagação da onda. Ou seja, lambda y cosseno beta igual a lambda. Então, quando eu olho para a minha figura tridimensional, eu tenho, com relação ao eixo x, o ângulo alfa, com relação ao eixo y, o ângulo beta, né, com relação ao eixo z, o ângulo gama, a brincadeira é a mesma, quer dizer, as frentes de onda vão estar perpendiculares, são planos perpendiculares a esse vetor de propagação, a gente chama de planos nodais, né? E
as projeções no eixo x, y e z, tá, do nosso lambda vão ser as mesmas que eu tenho no plano bidimensional, só que agora acrescentando lambda z cosseno gama igual a lambda. Bom, aqui nós temos uma representação, esse aqui seria o vetor que indica a direção de propagação da onda, que forma a onda estacionária. Aqui são os planos perpendiculares a essa onda, que representa as frentes de onda, ou os chamados planos nodais. Bom, são nodais no sentido de que em cada ponto que eles cruzam o vetor de propagação da onda, né, a onda estacionária tem um nó. Então aqui são os vários nós. E entre um nó e outro, a gente tem metade do comprimento de onda. Então a brincadeira que a gente faz é a mesma que antes, só que em vez de projetar o comprimento de onda nos eixos x, y e z, a gente vai projetar metade desse comprimento de onda, ou seja, a distância entre dois planos nodais, entre dois nós das ondas estacionárias. A relação é exatamente como antes, com a diferença que agora tem esse fator meio, ou seja, lambda x cosseno de alfa sobre 2 igual a lambda sobre 2, e assim por diante. Lambda y cosseno beta sobre 2 igual a lambda sobre 2. E lambda z sobre 2 cosseno gama igual a lambda sobre 2. Então, lembrando as condições de contorno. Lambda x nx sobre 2 igual a lambda y ny sobre 2, que é igual a lambda z nz sobre 2, que é igual a A. Como eu posso expressar esses lambda x, lambda y, lambda z sobre 2 em termos de lambda e dos cossenos? Isolando nx, ny e nz, eu vou ter o seguinte: nx igual a 2a sobre lambda x, que é igual, pego o lambda x sobre 2 lá da expressão ali em cima, essa daqui, que dá então 2 sobre lambda a cosseno alfa. Ny vai dar a mesma coisa, só agora com cosseno beta, e nz 2a sobre lambda cosseno gama. Com essas três quantidades, eu posso somar os quadrados, nx quadrado, mais ny quadrado, mais nz quadrado. Né? Isso dá 2a sobre lambda ao quadrado, vezes a soma dos quadrados alfa, beta, gama. Só que justamente essa soma desses quadrados, desses cossenos, é como se eu tivesse o teorema de Pitágoras em 3 dimensões. Vocês podem verificar isso daqui. Essa soma é exatamente 1. E, por outro lado, a soma dessas componentes ao quadrado, né, nx quadrado, ny quadrado mais nz quadrado, nada mais é do que o módulo de n quadrado, que pela expressão acima vai ser 2a sobre lambda ao quadrado. Com isso, a gente pode escrever, né, como lambda está associado com a frequência, ou seja, lambda ni igual à velocidade da luz, implica que 1 sobre lambda é igual a ni sobre c. Então, substituindo 1 sobre lambda nessa expressão, eu tenho n quadrado igual 2a sobre c, unido no numerador,
ao quadrado, que implica que a raiz de n quadrado, ou seja, estou tirando a raiz dos dois lados, c sobre 2a igual a ni. Mas quem é raiz de n quadrado? Raiz de n quadrado é raiz de nx quadrado mais ny quadrado mais nz quadrado vezes c sobre 2a. Essa daqui é a expressão que a gente tem para essa onda estacionária de frequência ni em função dos modos normais em cada uma das direções x, y e z. Lembrando, nx, ny e nz são inteiros. Vamos anotar aqui. São iguais a 1, 2, números inteiros, não nulos e positivos. Então essa é a limitação que a gente tem sobre as possíveis frequências de ondas estacionárias numa cavidade, ou a radiação de uma cavidade, que pode ser escrito também em termos dos comprimentos de onda, e é só uma questão de gosto, preferência. A gente vai manter em termos das frequências, porque o que a gente quer obter é uma relação da radiação emitida por um corpo negro em função da frequência. Bom, da mesma forma que nós contamos o número de ondas estacionárias um problema unidimensional, ou seja, considerando uma única direção, a gente vai fazer aqui isso aqui usando a generalização por problema em 3 dimensões. Então, antes, lembra, a gente contava que tem a direção x, a gente contava o número de pontos numa região entre uma determinada frequência e essa frequência mais um infinitésimo. Esse número de pontos levava ao número de ondas estacionárias nesse intervalo. Aqui o que a gente tem que fazer é contar o número de pontos num volume. Por exemplo, aqui você tem um volume de pontos que é um volume cúbico. Como eu vou ter inúmeros valores para esses n's possíveis dentro de uma caixa metálica, que vai ser nossa cavidade, eu vou considerar aqui uma camada esférica e uma camada esférica um pouquinho além, um pouco mais distante da origem. Se a camada esférica interna tem um raio, que é 2a sobre c vezes ni, por que o raio é esse? Lembra, o raio aqui está fazendo o papel do número de pontos nessa direção radial. Tá? E o número de pontos nessa direção radial é o número de pontos n, onde n é a raiz de nx quadrado mais ny quadrado mais nz quadrado. Em outras palavras, R vai ser definido como raiz de nx quadrado mais ny quadrado mais nz quadrado. E vocês podem entender que isso é verdade se vocês simplificarem para uma dimensão. Ou seja, coloca o ny e nz igual a zero. O R vai ser o próprio nx, o número de pontos na direção x. Com essa definição de R, então, fica claro entender que o R, que é o N, né, pela relação que a gente obteve anteriormente, é igual a 2A sobre C vezes ni. E para a camada distanciada da camada interna por uma distância dni, eu vou ter um dr, tá certo? Que é simplesmente a diferencial desse R que está aqui em cima. dr igual a diferencial disso vai dar constante 2A sobre C vezes dni. Tá bom? Bom, vamos esclarecer por que eu estou fazendo isso. Porque contar esse número de ondas estacionárias é a mesma coisa que contar esse número de pontos, de n's, que eu vou ter entre essas duas camadas. Por que entre essas duas camadas? Porque uma camada está associada a ni e a outra camada a ni mais dni.
é justamente contar o número de ondas a partir desse volume de pontos contido nessa região entre essas duas camadas. Certo, mas como é que eu faço para contar esse número de pontos? Vamos supor que se eu pegar um cubo de tamanho tal, ele contém apenas um ponto, eu posso definir esse volume desse cubo como sendo a minha célula de volume unitário, ou seja, um volume que contém um único ponto. Então, dividindo o volume desse octante esférico pelo volume de uma célula que tem volume unitário, que é escolhida conter um único ponto, eu vou ter um número de pontos nessa região desse octante. Assim, se eu tiver uma densidade de pontos, multiplicar pela distância entre essas duas camadas, eu vou ter justamente o número de pontos entre as duas camadas concêntricas. Certo? Mas, pela expressão que a gente tem aqui em cima, essa expressão, eu tenho que n de R nada mais é do que n de ni dni. Ou seja, o número de pontos entre essas duas camadas concêntricas é justamente o número de pontos dentro de um intervalo de frequências entre ni e ni mais dni. Bem, se um volume unitário contém um ponto, então essa quantidade que está aqui, que me dá um número de pontos entre duas camadas concêntricas, é o volume entre essas duas camadas concêntricas. Né? Se eu dividir esse volume pelo volume de uma célula, né, o volume unitário, eu vou ter um número de pontos. Então eu posso escrever esse volume como o volume que está contido naquele octante do espaço tridimensional, que é 1/8 do volume todo de uma esfera, ou seja, uma esfera nesse espaço dos modos normais tem um volume que é a área da superfície da esfera vezes o raio da superfície da esfera. Como eu estou interessado apenas no volume entre as duas camadas, tenho aqui o dr. Sendo que esse 1/8, lembrem, é porque estou pegando um único octante. Por que um único octante? Porque nx, ny e nz são todos inteiros positivos. Então os valores negativos não entram nessa contagem. Não é a esfera toda que eu tenho que considerar, mas 1/8 da esfera. Por isso esse fator 1/8. Lembrando, então, que isso daqui também é a densidade de pontos em termos das frequências, espaço de frequências, vezes dni, que r quadrado é igual a 2a sobre c vezes ni ao quadrado. Também dr igual a 2a sobre c. Todas essas são expressões que a gente já obteve em cima. Vezes dni, eu posso dizer, né, que n de ni dni é igual, usando a expressão que está lá em cima para o volume dentro dessas duas camadas, 1/8 vezes 4π, R2 é 4a quadrado, ni quadrado sobre c quadrado, vezes dr, só que dr é 2a sobre c dni. Escrevendo, esse 2 vezes 4 dá 8, cancela com 8 no denominador, e assim eu tenho n de ni vezes dni 4 π a ao cubo
Ni quadrado dividido por C quadrado vezes dni. Só que essa não é a história toda. Tem que lembrar o seguinte, eu estou considerando aqui um campo elétrico, né, para descrever essa onda, só que os campos elétricos, uma onda transversal, que é o que é a onda eletromagnética, tem duas polarizações. Eu não posso esquecer de que eu tenho que contar duas vezes esse resultado para duas polarizações significa n de n igual 8π ao cubo n quadrado sobre c quadrado dn. Em outras palavras, isso daqui me dá, né, o número de ondas transversais com frequências entre ni e ni mais dmi dentro dessa cavidade no espaço tridimensional, que é o resultado que a gente queria obter nessa aula. Bem, para que serve esse resultado, então, que a gente acabou de obter, né? A gente tem a intenção de calcular, em primeiro lugar, a energia média total associada a cada onda estacionária de frequência n. Para isso, primeiro vamos considerar o seguinte, né, que a radiação em equilíbrio térmico pelo princípio de equipartição de energia, não sei se vocês se lembram lá da Física 2, mas cada grau de liberdade, né, pensa na teoria cinética dos gases, cada grau de liberdade de uma molécula carrega uma quantidade de energia média, que é justamente meio de K vezes T. Tá? Então, isso aqui é para cada grau de liberdade. Você pode tratar a radiação como sendo um gás também, só que associado a ondas eletromagnéticas. A única diferença é que a energia média das ondas eletromagnéticas, em vez de ser apenas meio de kT, vai ser igual a K vezes T. Por que isso? Bom, porque cada grau de liberdade aqui, quem são os graus de liberdade? Então, você tem meio de kT para o campo elétrico, é o módulo do campo elétrico, a intensidade do campo elétrico, e meio de kT para o campo magnético, que forma a onda eletromagnética. Então são 2 graus de liberdade, dando um total de kT de energia média para cada onda estacionária. Eu posso então calcular qual vai ser a energia média total por unidade de volume no intervalo de frequências entre ni e ni mais dni para uma temperatura T da cavidade. Se a cavidade está em equilíbrio térmico a uma temperatura T, a gente é capaz de calcular essa densidade de energia. Vamos ver quanto que dá? Ou seja, ρ como função de ni a uma temperatura T, a densidade de energia por unidade de frequência. Se eu multiplicar isso por 1 dni, eu tenho a densidade de energia. Certo, mas quem é essa densidade de energia? Para calcular essa densidade de energia, basta ter um número de ondas estacionárias no intervalo de frequências entre ni e ni mais dni, que é n vezes dni, dividir pelo volume da cavidade, isso me dá a densidade de ondas nesse volume. V é V da cavidade. Bom, esse número de ondas por unidade de volume, se eu multiplicar pela energia média de cada onda estacionária, que a gente acabou de ver ali em cima, K vezes T, vai me dar a densidade de energia a uma temperatura T.
para esse intervalo de frequências entre Ni e Ni mais Dni. Lembrando que, para o nosso caso, como ele está falando de uma cavidade que é cúbica, parede arestas A, esse volume da cavidade é A ao cubo. Agora há pouco a gente obteve quem era N de Ni vezes Dni. Vocês se lembram, isso deu para a onda eletromagnética 8π A ao cubo sobre C ao cubo Ni quadrado Dni. É basicamente o volume entre as frequências Ni e Ni mais Dni, o octante, né, naquele espaço cujas coordenadas eram nx, ny, nz. Bom, com isso em mãos, substituindo nessa expressão, a densidade de energia, então, nesse intervalo, vai ser igual a 8π ao cubo sobre C ao cubo vezes Ni quadrado, certo? O volume da cavidade vai no denominador A ao cubo vezes kT, energia média para cada onda estacionária, vezes Dni. Né? Simplificando, esse A ao cubo vai embora, o volume da cavidade, o resultado que a gente obtém finalmente uma temperatura T, a densidade de energia nessa cavidade, que é um intervalo de frequências, é 8π sobre C ao cubo kT vezes Ni quadrado Dni. Se a gente tivesse continuado com aquele problema não realístico em uma única dimensão, essa densidade não ia depender da frequência da onda eletromagnética. Mas por esse resultado tridimensional, vocês observam a dependência na frequência, vai com o quadrado dessa frequência. Isso aqui é a chamada fórmula de Rayleigh-Jeans. Comparando esse resultado, que depende da frequência ao quadrado, plotado aqui nessa linha pontilhada, a teoria clássica baseada nos princípios da teoria clássica, eletromagnetismo, mecânica estatística, e o resultado experimental. Seria uma curva desse tipo, então uma temperatura fixa aqui de 1500 Kelvin. Tá? Obviamente são resultados discrepantes. E um tipo de resultado que você poderia perceber discrepante já de cara sem nem precisar olhar essa curva para os resultados experimentais. Pensa, por exemplo, num corpo negro a uma temperatura ambiente. Tá? O que eu estou dizendo é esse corpo, né, ele vai irradiar para frequências maiores, vai irradiar cada vez mais energia. Então pensa na nossa sala aqui, pega um corpo qualquer que está a uma temperatura ambiente, né, você deveria ter mais radiação à medida que você tem frequências mais altas. E isso é óbvio que a gente não observa. Você não pega um livro, e esse livro não está irradiando aqui na temperatura ambiente, raio-x, por exemplo, né, seria frequências extremamente altas. Então já é um resultado absurdo olhando só para isso, para uma situação prática do dia a dia. Mas aqui estão os resultados experimentais para quando você olha para essas cavidades ou corpo negro em laboratório. No entanto, ela concorda bem para baixas frequências, é um resultado bom para baixas frequências. Ou seja, qualquer que seja a teoria que resolva esse problema e explique direitinho a curva de corpo negro, ela vai ter que recuperar esse resultado a baixas energias. Esse é o chamado problema, né, do corpo negro, mais especificamente, a catástrofe do ultravioleta. Catástrofe do ultravioleta, porque isso acontece para frequências altas. Tá? Então esse é o problema com a física clássica que nós vamos tentar abordar na próxima aula e cuja solução vai levar
ao desenvolvimento, pelo menos os primeiros passos no desenvolvimento da física quântica. Até lá.